Olá, meus amores! Agora nós vamos, fazer aí algumas atividades, de história, relacionadas aí à contribuição da cultura africana para nós brasileiros, A primeira atividade, encontre no caça-palavras, abaixo, as palavras de origem africanas, Nós falamos em aulas passadas aí, que nós temos muitas palavras no nosso vocabulário que elas têm origem africanas, Então, temos algumas aí no caça-palavra que vocês vão encontrar para a tia Andréia, ó. Tem o tanga, caçula, fubá, banguela e dengoso, São palavras de origem aí, então, ó, africana, Foi uma das contribuições, dos africanos ao virem para o Brasil, trazer a sua linguagem, a sua língua. E então, vocês vão encontrar essas palavras aqui no caça-palavras, ok? Depois, o número 2, escreva uma mensagem de agradecimento aos nossos irmãos que vieram da África para contribuir para o Brasil, Ou seja, eles vieram contra a vontade, sofreram no porão do navio, Que a tia Andréia já disse que esse navio até recebeu o nome de navio negreiro, Que os portugueses iam lá para a África, pegavam os negros, colocavam eles à força, no navio, no porão, eles não comiam direito, vinham obrigados, chegavam aqui no Brasil, eram vendidos como objetos para trabalharem de graça, se tornarem escravos dos senhores de engenho, dos senhores de fazendas, Então, vamos escrever, pode ser uma frase, pensa alguma coisa que sair do seu coração, que vocês quisessem falar, de agradecimento por eles terem contribuído, com a nossa cultura, Eles trouxeram muitas coisas que nós vimos em aulas passadas, Dança, o carnaval, o samba, Pratos de comidas, O acarajé, o quiabo, Muita coisa foram eles que trouxeram, que contribuíram aí, para nós brasileiros, Então, vamos pensar uma coisa bem bacana que saia bem lá do fundo do coração. Vamos escrever aí, uma mensagem de agradecimento a esses irmãos, que vieram da África, Sofreram muito e contribuíram muito aqui no Brasil. Depois, aqui nós vamos ter uma cruzadinha de ingredientes de uma feijoada, E antes da tia Andréia falar aí dessa cruzadinha, a tia Andréia vai ler para vocês uma história, a verdadeira história da feijoada. Ainda há muita gente por aí que acredita que a feijoada nasceu da mistura de feijão, água e resto dos porcos que eram dados pelos senhores de escravos. Mas, atualmente, essa versão da história tem sido contestada pelos nossos historiadores, pessoas que pesquisam sobre a história do Brasil e sabem por quê? Porque eles descobriram que naquela época, tanto os senhores de engenho, os senhores das fazendas, como os escravos, tinham uma alimentação pouco nutritiva. Faltava alimento para todos e algumas partes do porco, como o rabo, os pés, as orelhas e os miúdos, não eram considerados restos. Muito antes dos escravos, os portugueses, os franceses e os italianos usavam esses ingredientes em suas receitas e eram muito comum que fizessem as paneladas, um tipo de comida que mistura leguminosas como carnes de todos os tipos, tripas, rabos de boi, língua e etc. Tudo indica que a origem da nossa feijoada tem influência das famosas panelas europeias e que, aos poucos, os negros, com sua criatividade, a transformaram na gostosa feijoada que conhecemos nos dias de hoje, Então, vamos deixar de lado esse preconceito contra os pés, as orelhas e os rabos de porco. Afinal, nada mais gostoso que uma feijoada, A feijoada é uma delícia, A tia Andréia ama feijoada. E a feijoada que tem essas partes do porco, pezinho, rabinho, orelha, é tudo muito gostoso. Então, a atividade,
são os ingredientes de uma feijoada. Então, tem aí uma receita, né? E cada ingrediente está em negrito. Então, e essas palavras que estão em negritos, vocês vão encaixá-las aí nos quadrinhos, ok? Vocês vão ver onde que encaixa e vai encaixar cada uma das palavrinhas que estão destacadas, estão mais escurinhas, ok? Qualquer dúvida, vocês sabem, podem entrar em contato com a tia Andréia. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.